Amém? Sem muita demora, eu quero chamar a pregadora da noite. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora Neide. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade, pastor, até meia-noite. Ô, Glória. Ô, Glória. Falaram que eu posso pregar até meia-noite. Eita, Glória. Mentira, mentira. Amém. A paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Amém. Hoje estou meio murchinha, né? Como vocês viram, que nos pedidos de orações, perdi um tio. Era o nosso... Obrigada. Era o nosso patriarca, né? Era o meu tio mais velhinho da família. Ele morreu, ele já estava com seus 93 anos. Mas dava um banho em todo mundo aqui, tá? Porque ele capinava, ele fazia roça, ele fazia caminhada, ele dava um banho na gente. Então, é uma coisa assim que surpreende, né? Que tanto que há 2 semanas atrás ele estava em Minas a passeio, só veio para cá para passar uma consulta. Infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, Deus sabe, o coração está meio triste, mas uma frase que eu escolhi que você leve para a sua vida: o escolhido não tem escolha, amém? Que você sempre escolha estar na presença de Deus. E sem demoras, vamos lá para a palavra do Senhor, que está lá em Gênesis 37, a partir do versículo 1 ao 8, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, lhe mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer um dos seus filhos, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou o sonho aos irmãos deles, passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes que estávamos amarrando feixes de trigo. E no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? O que diz que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Pai, a Tua palavra, que não eu, mas o Teu Espírito Santo fale, Pai, aos nossos corações, Pai. Venha, Senhor, nesta noite, que a Tua palavra venha de encontro à minha, às nossas necessidades, ó Pai, que Teu amor esteja neste lugar, ó Pai. Fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título dessa palavra é: será que Deus ainda me ouve? O mês, né, de clamar, será que Deus ainda ouve o nosso clamor? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus ouve a sua oração? Eu era para estar ministrando a palavra no dia 22, aí o bispo me ligou no domingo à tarde, eu estava no celular, aí eu vi uma mensagem: Bispo Josué. Eu, ai, meu Deus, aí a gente já treme, né? A gente já pensa logo que é uma bronca primeiro, né? Fala, o que eu fiz desta vez? Eu não fiz nada. Aí ele pediu para eu trocar. Aí, na hora, eu falei, acho que eu não vou trocar, não. Aí Deus falou, não, vai sim. Eu falei, não, vamos lá. O escolhido não tem escolha, amém? Então, vamos lá, vamos enfrentar o que Deus quer. E essa palavra ela já estava no meu coração sobre José, porque até uma ministração que o bispo fez uma vez sobre José mesmo, que até então eu olhava José como um coitado, né? Um coitado, tadinho do José, né? Oprimido pelos irmãos, e não é assim. Porque, como eu coloquei aqui, às vezes nós lemos e ouvimos a palavra de Deus do jeito que queremos, e não do jeito que Deus quer falar ao nosso coração. Porque quando você lê a palavra de Deus por cima, você lê
do jeito que acontece com José, que ele é um coitadinho, né? Foi preso, os irmãos colocaram ele numa cisterna, foi vendido, foi escravo. Mas e o que ele fez lá atrás? E as características de José? Porque ele, sim, é um servo de Deus, não podemos negar. Nós todos aqui somos servos de Deus. Mas será que estamos 100% na palavra de Deus? Será que temos andado certinho ali, fazendo tudo certinho para que a nossa vida esteja 100% diante da palavra de Deus? Será? Se você não se aprofundar na palavra de Deus, você passa por José, como é que se ele era um coitadinho, foi o que eu já falei, e eu vou passar só 2 características que José é. E a primeira, que ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de falar desse tipo de coisa. José era um tremendo de um fofoqueiro. Né? Ninguém gosta, como diz a minha sobrinha Letícia, que não está aqui hoje, tia, eu não fofoco de ninguém, eu só coloco as notícias em dia. Eu falo, Letícia, ela, tia, eu não fofoco, eu só coloco as notícias em dias. Que está lá em, vamos lá, Gênesis 37, 2. Gênesis 37, 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. O famoso leve e traz. Tanto que você vai vendo, conforme vai tendo a história, mais os irmãozinhos vão ficando o quê? Com raiva, com ódio. Né? José era uma bênção na vida dos irmãos, o famoso irmão caçula. Eu já me vejo a Renata e o Davi. Os dois é um amor de pessoa, esses dois em casa. Tem dia que dá vontade de pegar a vassoura para separar os dois. É um amor, assim, né? É aquela coisa assim tão maravilhosa entre o irmão mais velho, que agora ela é mais velha, né? Porque a mais velha mesmo, né, saiu. Ela é a mais velha e o mais novo. É uma briga, quando vê os dois brincando, você já conta nos dedos. Contagem regressiva, 10, 9. Ô, mãe! Porque é por pouco tempo. É uma bênção, o irmão mais novo como o irmão mais velho. Então, quer dizer, José não era tão santinho assim, né? Aí eu lembrei da pregação do bispo, né? Assim, né? Por que José sofreu tudo isso? Né? O que levou José a viveu o que ele viveu depois, né? E uma outra característica, metido, né? Metidinho. Ninguém, né, gosta de, quando ganha uma roupinha nova, né? Mostrar que ganha uma roupinha nova, né? Insultar as pessoas, né? Quando ganha alguma coisa nova, né? Que está lá em Gênesis 37, 3, que diz assim: Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer de outro filho, porque ele amava e foi nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Uma túnica longa, em outras versões, fala que é uma túnica colorida. A Jennifer, quando era pequenininha, ela adorava essa história. Comprei uma Bíblia ilustrada para ela. Toda noite eu ia ler uma história, mas eu tinha que ler uma história diferente e a história da túnica colorida. Mãe, lê aquela da túnica colorida? Todo dia tinha que ler uma história diferente e da túnica colorida, porque ela amava a história da túnica colorida. Então, essa ela sabe de cor. Roupa diferente, né? E os irmãos, e chamava a atenção de todo mundo, né? Quando você coloca uma roupa diferente, que ninguém nunca viu, você chama atenção. Né? Quando você está no seu dia a dia, normal, mas, de repente, você penteia o cabelo, você põe aquela maquiagem, coloca aquela, né? Fala assim, tem que combinar com a roupa nova. Porque se você não se arrumar, ninguém vai perceber que você está com a roupa nova. Tem que dar um tchan, né? Só que, para os irmãos, isso era uma afronta. Por que ele tinha e eu não? Por que só para ele? Porque a gente tem, nós, como pais, eu, pelo menos, se eu dou para um, eu dou para todos. Se eu não posso dar para os 3, até hoje, se eu compro alguma coisa para um, até a minha mais velha, que é casada, ela também ganha. É coisa de mãe, né? Até no mercado. Eu compro 3 pensando nela lá. Aí o Caio chega em casa, e eu?
Eu falo, não, você não é filha, só ela. Eu penso nos 3. Mas ele não, ele pensou no filho amado, no filho da velhice. E isso provoca o quê? Ira. Isso provocou o quê nos filhos, nos irmãos? Ira. O que nós temos provocado, né, diante do mundo espiritual? O que nós temos feito da nossa vida espiritual? Nós temos provocado a atenção de Deus para que Deus possa nos enxergar. Olha para mim, Senhor, com humildade ou querendo mandar em Deus? Né? Porque hoje em dia as orações das pessoas são orações que mandam em Deus, não são orações de misericórdia, não é um clamor de misericórdia. Clamar, quando você clama pela misericórdia de Deus. Você está clamando, você está pedindo ajuda. E as pessoas hoje em dia não, elas querem mandar Deus. Deus, se você não fizer, Deus, eu ordeno. Opa, trocaram os lugares, né? Trocaram as direções. E a palavra de Deus, ela é a mesma. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Vamos lá. Me perdi um pouquinho, porque eu não sou muito tecnológica. Vamos lá. Entre outras coisas, aqui vemos que José teve algumas lutas devido às suas atitudes. Quantas lutas em nossas vidas temos devido às nossas atitudes na carne? Quantas lutas nós passamos em nossas vidas quando temos atitudes na carne? Quantas lutas nós temos quando deixamos de clamar, quando deixamos de buscar ao Senhor, quando queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos? Porque às vezes a gente fica pensando, eu vou orar, vai demorar. Às vezes a gente quer uma oração miojo, 3 minutos, né? Você quer acabar de orar, abrir os olhos e quer que aconteça. E aí, quando isso não acontece, você coloca Deus de lado e quer agir com as suas próprias mãos. Está errado. A consequência vem. Às vezes, na hora, pode aparecer que está tudo certo, que está indo tudo tranquilo, que está indo tudo, né? Não, eu estou fazendo do meu jeito está legal, então eu vou continuar. E Deus vai deixando. Vamos ver até onde a cabeçudinha vai. Ele vai deixando. Ele vai deixando para ver até onde vai. Não buscamos Deus e deixamos de ter intimidade. Buscamos armas das nossas próprias mãos. Né? No princípio, tudo parece que vai dar tudo certo, mas nossas escolhas erradas acabam nos levando para lugares que nos afastam totalmente da presença de Deus. E aí, será que Ele vai te ouvir para esse lugar que você está se afastando? Será que você, tomando essas atitudes das suas próprias mãos, Deus vai ouvir o seu clamor? Deus vai ouvir a sua oração? Dá glória a Deus, aleluia. Amém. Gênesis 37, do 19 ao 21, diz assim: Lá vem o sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-los, jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E cada vez mais a consequência das nossas atitudes vai nos levando para longe de Deus. Ainda o irmão, né? Um dos irmãos teve a consciência, né? Como se fosse um anjo, né? Guardando a vida dele, porque sempre quando você faz coisa errada, por mais que você pense que Deus não está mais comigo, Deus não quer mais saber de mim, Deus está te guardando, porque se Deus não te guardasse, nem eu, nem você estaríamos mais aqui, de tanta coisa errada que a gente já fez nessa vida. Se Deus realmente virasse as costas para nós não estaríamos aqui. Mas Deus nos guarda, amém? Imagine quando José estava dentro daquela cisterna. O que não passou pela cabeça dele, né? Quantos pensamentos? Será que lá ele teve a consciência de que ele estava errado, de que ele provocou a ira dos irmãos, de que o que ele estava fazendo não estava agradando aos olhos do Senhor? Será que lá dentro daquela cisterna Deus o ouviu? Gênesis 37, do 25 ao 27, diz assim:
Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caverna dos ismaelitas, que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito de Judá. Disse então aos seus irmãos: que ganhamos se matarmos nossos irmãos? Escondamos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Às vezes, passamos por prova em nossas vidas e a gente pensa que já é o fim, né? Porque eles escutando tudo aquilo, estão planejando. Primeiro, queriam matar. Aí pensou que ali já era o fim. Aí depois, queriam vender. E às vezes a gente passa por provas em nossas vidas que a gente pensa que é o fim. A gente passa por situações que a gente esquece o Deus que nós temos. Nós esquecemos um Deus maravilhoso que nós temos, um Deus que é fiel, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos responde no tempo certo e na hora certa. E às vezes a gente pensa que é o fim, e Deus só fica observando e dizendo: eu nem comecei a boa obra em sua vida, e você já está dizendo que é o fim? Eu nem comecei. E você já se desespera, você já se descabela, pensando: não, já acabou, e os meus planos, os meus sonhos, acabou. Para mim não tem mais chão, para mim não tem mais plano, não tem mais sonhos. E quando José, viu os irmãos tirando ele daquele buraco, acho que ele pensou: acho que agora acabou. Acho que eles pensaram bem, vou voltar para minha casa, né? Meus irmãos pensaram bem, mas não. Aí ele foi para mais longe ainda. E nessa caminhada para o Egito, será que Deus estava ouvindo ele no caminho? Quantas vezes lutamos e as coisas aparentemente só pioram? E a primeira coisa que pensamos é: Deus nem me ouve mais. Será? Porque a gente luta tanto, né? A gente ora tanto. E vai só, às vezes a gente parece que tem semanas, tem dias que a gente ora e só vai acontecendo cada coisa assim que você fala: Deus não está mais comigo, não. Se ele fosse pensar, né, assim, nossa, fui jogada pelos meus irmãos, fui vendido, fui levado como escravo. Será que Deus ainda olha por mim? Às vezes você passa por cada coisa na sua vida que você pensa: será que Deus ainda olha por mim? Será que o que eu estou clamando, será que está saindo do teto? Será que minha oração está uma oração birimbinha? Né? Que tem gente que ainda assusta com a birimbinha. Né? Será que minha oração está saindo do teto? Mas Deus, Ele tem cuidado de nós, amém? Gênesis 39, do 1 ao 3, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, estava indo tudo bem. E José deu uma pequena descansada, porque quando ele foi para a casa de Potifar, aí ele viu que Deus era com ele. Né? Começou a prosperar, e é a gente, né? Começou a orar, aí Deus começou a agir, Deus começou a fazer a boa obra, a gente começa a ficar feliz, glória a Deus, aleluia, é só vitória. Aí, sorriso no canto da boca, no outro. Quando você cumprimenta o irmão, você, né, faz igual o Caio: vou voar, né, de alegria, de unção, né, porque você está naquele fogo, naquela pegada. Só que a gente comete um pequeno erro, igual a José, porque quando a gente vê que está tudo bem, a gente dá uma pequena descansada, né? E quem nunca, quando vê que está tudo bem, relaxa? Né? Quem nunca, né? Ah, está tudo bem, eu já passei por essa tempestade, por essa tribulação, já orei, Deus fez, está acontecendo, vou descansar.
Que cristão é você que quer descansar? O seu descanso é no céu. A luta aqui é de glória em glória, vitória em vitória. Se você quer ter vitória, a luta é diária. Se você tem uma luta hoje que você venceu, já se prepara para outra. E José, ele fez igual a gente faz. A gente recebeu uma bênção, o que a gente faz? A gente relaxa. Opa, Deus abençoou, agora estou de boa, vou curtir a bênção. Quem disse que não é para você curtir a bênção? Você pode curtir a bênção, mas você tem que ficar igual o soldado de Cristo. É um olho na bênção e o outro na espada. A espada ela não pode abaixar, a espada é a palavra de Deus. A gente não pode relaxar, a gente tem aquela mania de quando a gente é abençoado, a gente já, quando você quer muito aquela coisa, aquela bênção, a oração é fervorosa, né? Aquele clamor, aquela busca incessante, é oração todo dia no pedido, aí você agradece, você vem aqui, você dá o testemunho, e no dia seguinte, após a bênção. E aquela oração incessante, aquele clamor de madrugada, que colocava o relógio para despertar às 3 da manhã, para orar por aquele propósito, que enquanto você não alcançasse, você ia ficar naquele propósito, e você alcançou, e eu alcancei, e depois? E aí? A gente descansa, a gente pensa que está tudo bem, e não está tudo bem. Gênesis 39, do 7 ao 8. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: mas o Senhor meu senhor, não se preocupe com coisa alguma. Sua casa e tudo o que tem deixou em meus cuidados. 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deixe comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que fugiu e ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou o empregado e disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar e entrou aqui e tentou me abusar a mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Tudo porque deu uma relaxada. O inimigo, ele está doidinho para a gente dar aquela relaxadinha para ele, por mais que você fuja. O inimigo, ele tem armas para você, para te derrubar. Ele se manteve firme. Ele podia ter caído, podia ter pecado. Ele não, ele fugiu. Mas mesmo ele tendo fugindo, ela acusou. Como diz o mundo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela queria, ele não quis, ele fugiu, ela mentiu. Aí era a palavra dela contra a palavra de um serviçal, um hebreu. Quem que eles iam acreditar? Né? E agora? Este é o mal do cristão. Acha que só porque venceu uma guerra ou batalha, que nada mais vai acontecer. E o inimigo fica doidinho para te atacar. E se vacilarmos, nós caímos. Se a gente vacilar, nós caímos. Por quê? O mundo, ele jaz no maligno. O mundo hoje, ele tem tudo para te oferecer. Antigamente, os cristãos, eles falavam que a gente não podia, os mais antigos, né, não podia sair para jogar bola, não podia sair para não sei o quê, não podia fazer nada, fica dentro de casa para não pecar. O pecado hoje está dentro de casa. Hoje em dia você não vê criança brincando na rua, como você via antigamente, mas o pecado está dentro de casa. Você vê a criança muito quieta, você pode ir lá ver, coisa boa não está fazendo. Você tem que vigiar, porque o mundo jaz no maligno, os dias são maus. Nós não podemos vacilar, nós temos que clamar.
Este mês é o mês de clamar, mas não é só esse mês. Você vai clamar só esse mês? Eu pego essas palavras que nós costumamos ter na igreja, igual o bispo fala, não é só para esse mês. O mês é para você aprender e praticar, mas não só naquele mês. É para você aprender e você colocar como prática diária na sua vida. Não só eu como você não pode deixar de clamar. Os nossos filhos, a nossa parentela, a escola, o que a escola tem ensinado para os nossos filhos? Às vezes você ensina uma coisa na sua casa e a escola quer corromper com outro tipo de ensinamento. Será que o que você fala para o seu filho, hoje você consegue falar para o seu filho, a tua voz tem mais força do que a voz do mundo para o seu filho? Ao ponto de o seu filho querer ouvir mais as pessoas de fora do que você, do que eu? É tempo de conscientizar, porque o mundo jaz no maligno. Essa história de José é uma história longa. Deus só me permitiu ir só até aqui. Tem vários outros episódios. É bom que vocês leem, que é uma beleza. Gente jovens. É legal, para quem não assistiu. Dá aleluia, glória a Deus, gente. Para quem não leu, leia. Tem um final maravilhoso. Mas Deus me permitiu ir só até aqui. Por quê? Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, né? Deus veio me tratando, me curando, porque há uns tempos atrás eu vim passando por um processo meio difícil na minha vida, um processo onde Deus não deixava eu falar com ninguém. Passei por alguns momentos difíceis, onde você, às vezes, você quer pedir ajuda, mas Deus não deixa. Onde Deus fala, não, é eu e você. É onde é difícil você, às vezes, pensar, mas Deus, está difícil para mim. Mas Deus fala, não, é eu e você. É onde você... Porque aí é onde eu lembrei de José. Por quê? Quando José passou por tudo isso, você não vê ele com ninguém. Era ele e Deus. Por mais que ele errou, por mais que ele teve, como eu e você, porque ninguém aqui é santo, né? Eu não sou santa, ninguém aqui é santo, todos nós temos as nossas falhas e erros. Por mais que ele errou, ele se arrependeu e Deus honrou a vida dele. Mas ele venceu essas batalhas, ele e Deus. E Deus, ele teve, nesse período que eu tive, ele me fez guerrear sozinha. Sozinha não, eu e ele, né? E foram momentos difíceis, onde eu passei uns períodos assim, meio, né, tribuloso, onde você fica, né, por um fio para desistir, mas Deus fala, não, levanta, porque eu sou contigo. Às vezes eu chegava aqui na igreja, você está bem? Estou. Com uma cara de cansada, né, cansaço. Mas só Deus sabia como eu estava por dentro. Mas Deus falava, não precisa de você falar, porque eu sei a sua luta. Eu sei o que você está passando. E eu sei o tempo certo que eu vou te honrar. E foram momentos difíceis. Não vou falar que foi fácil. Foram momentos assim de chorar sozinha. Foram momentos de você ver as coisas acontecendo e perguntar aquele famoso, por que Deus? Por que comigo? Né? Quem nunca, né? Por que eu? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? E Deus, calma que vai dar certo. Permanece firme, firme, continua a batalha. E foram momentos que foram noites assim de choro, foram noites assim de pensar, foram noites de ouvir palavras, foram noites de escutar cultos e aprender mesmo com Deus. De entrar no deserto, de entrar na cisterna, de perguntar para Deus por que isso, mas Deus foi me ensinando. Deus foi ajudando a batalhar, foi me ensinando que, às vezes, a luta tem que ser entre eu e Ele mesmo. A luta, às vezes, você tem que aprender a lutar sozinho, se preparar sozinho para você aprender a ajudar o irmão. Eu tenho uma amiga que não mora mais aqui em São Paulo, a Bispa sabe quem é. Às vezes eu estava, né, naqueles dias assim de não querer falar com ninguém, e ela me mandava cada coisa assim que eu falava, meu Deus. E eu chorando pela minha luta, e a minha amiga
numa situação assim que eu falava, o que é a minha luta diante do que ela está sofrendo? Mas Deus me ajudou. Meus filhos, cada um numa situação. E eu sempre tive, assim, a única filha assim que sempre foi saudável foi a Renata, né? Mas ela é assim, é uma criança saudável, que quando fica doente, sai de baixo. Ela é assim, ela não tem uma febre, ela não tem nada, mas se ela tiver uma febre, pode esperar que é de 40, 41. Se ela nunca fica gripada, se ela gripa, ela fica com uma pneumonia, ela é assim. Ela é assim, ela é 880, ou ela não tem nada, ou ela tem tudo. E já a Jennifer e o Davi, 2 casquinhas de ovo, né? Quando, qualquer coisa, qualquer vento que passa, eles estão doentes. E eu passei assim, momentos também meio difíceis com meus filhos, e eu vendo tudo aquilo, e eu falava, Deus, mas o que está acontecendo? Né? E Deus ali me ajudando, me moldando. E eu aprendi que, um louvor que tocava muito no meu coração, sempre quando eu olhava assim, eu não sei se todos conhecem, que é um louvor de velhinha, né? Dessas velhinhas do manto que gostam de escutar uns louvorzinhos velhinhos. É só um pedacinho assim, que ele fala assim, lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui, para você não cair, e mesmo assim, você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão para você não cair, para você não desistir. E então, não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, sempre a mão de Deus ela vai estar sobre a sua vida. Por mais que você pense em desistir, a mão de Deus ela vai estar sobre você. E aí você pensa, será que Deus ainda ouve a minha voz, ouve o meu clamor? E para encerrar, abre lá a sua Bíblia em Salmo 40. Salmo 40, a partir do versículo 1, diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Próximo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, pôs-me um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? O Senhor, Ele ouve a tua oração, o Senhor, Ele ouve o teu clamor. Não importa a situação, clame. Por mais que seja por um fio para desistir, não desista, porque a mão de Deus ela está sobre a sua vida, a mão de Deus ela está sobre a sua casa, ela está sobre a sua família. Que você creia até o último final, que você possa depositar todas as suas esperanças no Senhor, amém?